A cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, durante a Segunda Guerra Mundial, exerceu um papel importante. Foi a maior base norte-americana fora dos Estados Unidos. E de lá os aviões partiam para missões na África, na Europa e até na Ásia. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva à bela e histórica Natal, principalmente a Natal da Segunda Guerra Mundial. Natal tem tanta história que eu vou dividir em 3 programas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade em si e um pouco da base de Parnamirim. Se existe uma cidade no Brasil que tem muita história, é a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Além de belas praias, paisagens deslumbrantes, um povo muito hospitaleiro e educado, Natal carrega consigo uma boa parte da história brasileira e principalmente da história militar do Brasil. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa cidade. Um dos locais mais conhecidos de Natal e que já existia antes até da fundação da própria cidade é o Forte dos Três Reis Magos, uma importante instalação militar desde o século XVI e que até hoje atrai centenas de pessoas. Aqui em Natal existe o Forte dos Reis Magos. Esse forte tem muita história de resistência, de luta contra os invasores holandeses e ainda hoje tem uma importância muito grande para a história do Brasil e para a cidade de Natal. Não é à toa que essa região, tanto aqui do mar quanto também nos céus, é usada para o treinamento dos militares brasileiros, como por exemplo aquela fragata que está fazendo um treinamento agora e fazendo um patrulhamento ao mesmo tempo dessa região. Sem sombra de dúvida, Natal é uma cidade cheia de histórias militares. E a importância estratégica desse ponto e da cidade de Natal ainda existe até hoje. Não é à toa que aqui foi a maior base aérea norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o século XX traria muita modernidade a Natal. A partir de 1927, a cidade começa a ter uma ligação muito forte com a história da aviação, quando hidroaviões começaram a aterrissar sobre as águas do rio Potengi. No ano novo de 1931, o navio italiano Lazaretto Malocello chegou a Natal trazendo a Coluna Capitolina, parte das ruínas da Roma Antiga e que foi doada pelo chefe do governo da Itália, Benito Mussolini. A doação ocorreu de uma forma a comemorar o primeiro voo de Natal a Roma, capital da Itália, que ocorreu em 1928. Essa coluna doada por Mussolini ainda está exposta até hoje no pátio de um prédio oficial da cidade de Natal. Qualquer um pode visitá-la e é uma marca da história. Mas antes da Segunda Guerra Mundial, em novembro de 1935, explodiu em Natal a primeira movimentação da Intentona Comunista, que foi um movimento rebelde que tentaram a organização de um Comitê Popular Revolucionário no Brasil, liderados por Luiz Carlos Prestes. Durante esse movimento, a população natalense passou por grandes dificuldades. A revolta, que começou em Natal, no dia 23 de novembro, chegou no dia seguinte a Recife e no dia 27 de novembro de 1935 ao Rio de Janeiro. E logo depois perdeu força com a chegada de tropas vindas do Ceará e da Paraíba e mais de 10 mil pessoas, não só em Natal, mas também em Recife, Rio de Janeiro e outras partes do Brasil, foram presas e alguns, inclusive, expulsos do país, como Luiz Carlos Prestes. Paralelo a isso, os países europeus, principalmente as ditaduras alemã
e italiana passaram a fazer voos regulares de hidroaviões que aterrissavam na rampa e ali viravam uma porta de entrada para a América, um lugar obviamente muito estratégico e cobiçado tanto por alemães, italianos, como também franceses e, por último, os norte-americanos, que passaram a utilizar as instalações da rampa como uma porta de entrada de espiões, de militares interessados em mapear e levantar as condições do Brasil caso eclodisse uma guerra. Ou seja, Natal e o Brasil passaram a ser disputados pelas potências estrangeiras. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, a cidade continuou seu ritmo de crescimento e evoluiu com a presença de contingentes militares brasileiros e aliados, particularmente dos Estados Unidos, com o qual o Brasil finalmente fez um acordo de parceria militar. Vou abrir um parêntese aqui porque chegou ao Centro Cultural um grande amigo meu, o Guilherme. O Guilherme esteve conosco na jornada pela Normandia em 2019. Foi um grande prazer revê-lo e conversar com o Guilherme, que nos esclareceu também alguns pontos importantes dessa relação de Natal, Parnamirim, com a história da Segunda Guerra Mundial. Aqui ao Centro Cultural Trampolim da Vitória, foi um prazer muito grande receber o meu amigo, receber não, né? Ele está me recebendo, né? Encontrar o meu amigo Guilherme, companheiro de jornada pela Normandia, França, Bélgica. E o Guilherme atualmente reside aqui em Natal. Guilherme, prazer te ver novamente. Prazer, é todo meu. E nós estamos aqui no Centro Cultural Trampolim da Vitória. Qual a importância histórica de Natal? Bom, Mariano, Natal foi uma das bases mais importantes fora do teatro de operações, né? Diretamente. Então aqui partiam vários esquadrões. Aqui também foi uma base de patrulha marítima, né? Bem importante, fazia essa ponte aí. O pessoal da África fazia o transporte Era uma base logística, né? Logística. E Guilherme, você que é, assim como eu, aficionado pela história, já esteve em campos de batalha, memoriais, viu museus importantíssimos, né? E ter aqui um local como esse preservado, qual a importância disso para a história brasileira? Bom, isso é muito importante, porque brasileiro não gosta muito da história, né? Eu vivo dizendo isso no meu canal. Isso. Então a gente é uma semente, né, que está brotando aqui. Está começando ainda agora, mas tem tudo para alavancar o turismo e contar a história de Natal. A história de Natal. E tem muita história escondida aí. Muito. E eu vou contar algumas aqui no programa. O natalense tem consciência disso? Não, só o pessoal mais antigo. Sim. O pessoal mais antigo tem consciência que viveu, né? Sim. Era criança, viveu a operação da guerra aqui. Tinha muito americano, muito estrangeiro, então viveu. O impacto desse momento ainda se faz sentir hoje, não só aqui no Centro Cultural, né? Existem marcas culturais, marcas de expressões. E se você quiser conhecer mais da Segunda Guerra Mundial, os locais onde as batalhas ocorreram, não se esqueça que temos vários roteiros durante o ano de 2025. Iremos para a Itália em abril celebrar os 80 anos da vitória brasileira em Montese, mas também passando pelo Monte Cassino, pelo Gran Sasso, Caserta, onde ocorreu a rendição alemã, o Museu Aéreo de Bracciano e muitos outros locais interessantes. Em junho e setembro, iremos para a Normandia. Lembre-se que nós temos roteiros todos os anos para a Normandia, Bélgica, linha Maginot, Verdun, Bastogne e as praias onde aconteceram os desembarques durante a Operação Verlor. Em agosto, marcharemos em direção ao leste europeu, Alemanha, Áustria, República Tcheca, Polônia. Iremos no Ninho da Águia, na Toca do Lobo, em Auschwitz, em Varsóvia e muitos outros locais marcantes na história das duas guerras mundiais. Já em setembro, o nosso destino é a Alemanha, um tour pelo norte da Alemanha, passando pelas bases de submarinos, e entraremos nos submarinos tipo 21, tipo 7C. Iremos no Museu dos Tanques, o Panzermuseum de Münster, e também no Museu de Sinsheim, completando uma visita técnica que passará também por Peenemünde, terminando em Berlim e Nuremberg. Esses roteiros são maravilhosos, mas temos poucas vagas para 2025. Entre em contato e garanta o seu lugar. Vamos saber um pouquinho mais sobre a história da rampa.
A rampa é uma antiga estação de passageiros e de transporte de correspondências utilizada como base para receber hidroaviões. Seu posicionamento estratégico a tornou de valor indubitável durante o transcorrer da Segunda Guerra Mundial, quando veio a se tornar a primeira base a operar missões de guerra na América do Sul. O início dessa história se deve, no entanto, à precariedade mecânica das aeronaves e à raridade de pistas de pouso na primeira metade do século XX, quando era comum a utilização de hidroaviões, principalmente nas rotas aéreas que cruzavam longos trechos de oceanos e mares. Por sua proximidade com a África e a Europa, Natal foi escolhida na atual para sediar uma base de hidroaviões, no início dos anos 30 ou já no final dos anos 20. À época, grande parte dos voos entre a Europa e a América do Sul faziam escala na rampa em Natal. Em 1930 foi construído o prédio atual. Operava no local companhias aéreas. Primeiro foi a Aeropostale francesa, depois a Lufthansa e também a LAT italiana. Obviamente, italianos e alemães tinham muitos interesses que iam além do transporte de passageiros da Europa para cá. Eram, na realidade, filiais dos seus regimes e operavam também de maneira clandestina com espionagem e tentavam influenciar o governo brasileiro a se alinhar com essas potências europeias. No final da década de 1930 foi construído o decline, que deu nome ao local, a rampa, para facilitar o acesso dos hidroaviões às garagens de manutenção. No dia 29 de janeiro de 1943, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt e o presidente brasileiro Getúlio Vargas visitaram a rampa e celebraram no local a Conferência do Potengi. O encontro ratificou o alinhamento total do Brasil com os Estados Unidos e os aliados durante a Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil enviando tropas para o campo de batalha e também a ampliação das bases militares utilizadas pelos americanos ali em Natal. O projeto de recuperação conserva as feições originais da edificação e o visitante tem a oportunidade de contemplar a bela paisagem à beira do Potengi, que trazem lembranças de uma época em que ali pousavam e decolavam hidroaviões. Essa aqui é a rampa, vista do ponto de vista de quem chegava no hidroavião. Nós não conseguimos entrar lá porque está em reforma, como vocês viram, mas eu aluguei aqui para vocês não perderem a vista. Eu aluguei essa canoa com o Foguinho, nosso capitão, para que vocês tenham essa visão de como que era a chegada através dos hidroaviões que atravessavam o oceano, aviões italianos, aviões alemães e depois aviões americanos. E eles aterrissavam aqui. Aqui chegou, por exemplo, Roosevelt. Ali é a torre, famosa torre da rampa. E Roosevelt desembarcou nessa rampa, foi recebido por Getúlio Vargas e lá na frente, naqueles arcos que eu mostrei para vocês, eles pegaram o jipe e foram até o almoço e aí as reuniões. Aqui foi decidido a parceria entre Brasil e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O Rio Potengi tem muita história também para contar. E hoje, ainda bem que estão restaurando a rampa e logo vocês vão poder, se Deus quiser, fazer esse passeio e visitar esse local histórico, não só para o Brasil e Estados Unidos, histórico dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. Dentre os municípios que compõem a Grande Natal, Parnamirim foi, sem sombra de dúvida, o mais importante. Parnamirim tem hoje cerca de 300 mil habitantes, sendo o terceiro município mais populoso do estado, e fica a apenas 20 quilômetros de Natal. Hoje as cidades são praticamente unificadas. Parnamirim foi emancipada no Natal de 1958
e é reconhecido internacionalmente como o Trampolim da Vitória, tendo fortes ligações históricas com a Segunda Guerra Mundial, quando se tornou sede da base aérea americana Parnamirim Field, devido à sua localização estratégica global, servindo de ponto de partida de muitas aeronaves americanas de todos os tipos para levar tropas e material para o fronte da África, da Europa e até da Ásia. A grande movimentação de soldados americanos influenciou a população local, introduzindo sua cultura e movimentando, de certa forma, a economia da cidade, até mesmo participando da vida social dos habitantes da época. Não é à toa, portanto, que ali em Parnamirim está hoje localizado o Centro Cultural Trampolim da Vitória, que conta numa instalação muito bacana toda a história de Natal, de Parnamirim e da base americana naquela cidade. O espaço escolhido para as instalações do Centro Cultural aproveita o antigo Aeroporto Internacional Augusto Severo, desativado em 2014. Conta com milhares de itens e muitos natalenses, potiguares e brasileiros, e até estrangeiros, sempre estão ali prestigiando o espaço que conta esta história de Natal de Parnamirim na Segunda Guerra Mundial. No museu é possível ver fotos, registros históricos, documentos, capacetes, uniformes, agasalhos, macacões, medalhas, modelos de aeronaves e itens históricos que remontam à Segunda Guerra Mundial. Há também parte de simuladores de voo 3D, um helicóptero e um espaço interativo bem sinalizado. Ali se conta a história da Segunda Guerra Mundial, com ênfase em Parnamirim Field e em Natal. E tem também a história da base, de 1942 até os dias atuais. Em minha visita ao Centro Cultural Trampolim da Vitória, eu tive o prazer de conversar com o Fred Nicolau, que é o organizador, o curador desse centro cultural. Vamos bater um papo com ele. Pessoal, hoje eu tenho o prazer de visitar aqui o Centro Cultural Trampolim da Vitória em Natal. E o prazer é redobrado ao estar ao lado do Fred Nicolau. Prazer. O Fred é um pesquisador da história de Natal na Segunda Guerra Mundial e também um aficionado da história da Segunda Guerra Mundial, já esteve na Europa, e ele faz um trabalho aqui maravilhoso de preservar essa história, não é isso, Fred? Isso. Seja bem-vindo aqui ao Viagem na História. Eu que agradeço, muito obrigado, é um prazer. Como funciona aqui o Centro Cultural Trampolim da Vitória? Ele abre de quarta a domingo, das 9 às 16 e também em feriados nacionais, né? Não paga nada para entrar, é da Prefeitura de Parnamirim. Sim. E esse projeto começou com uma surpresa para o pessoal de Parnamirim, né, que aqui era o antigo Aeroporto Internacional Augusto Severo, que estava com a aeronáutica, né? E para uma surpresa do pessoal de Parnamirim, o aeronáutico ofereceu o prédio para a prefeitura. Aí eles falaram, olha, vamos montar lá, vamos contar a história de Parnamirim, porque a história de Parnamirim, ela está intimamente ligada com a Segunda Guerra, com a aviação e com a FAB. Com certeza. Tudo isso é Parnamirim, né? Até no símbolo da Prefeitura de Parnamirim tem a asinha e tal, sim, o gládio alado, coisa parecida com isso, né? Uma interpretação disso daí. Então eles vieram procurar a gente e perguntaram, olha, você tem condição de montar uma exposição ali no térreo, contando da Segunda Guerra, da aviação, dos primórdios de Parnamirim? Eu falei, tranquilo. E aí nasceu. Você já tinha todo esse material aqui? Já tinha tudo isso daqui. E como que começou essa paixão sua por pesquisar a história de Parnamirim na Segunda Guerra? Então, nunca pensei nisso. Sim. As coisas vão acontecendo, né? Eu era criança, nos anos 70, e como todo mundo, né, da nossa geração, eu montava aqueles modelinhos da Revell. Sim. Né? Todo mundo fazia isso daí, né? Que não tem nada a ver com esse plastimodelismo de hoje, que eu acho muito chato, né? Eu gostava daquele dos anos 70, era muito mais divertido, tá, né? Bom. Hoje eu acho muito chato aquilo lá. E aí, passando essa etapa, eu comecei a comprar livros. Sim. Né? Porque eu não queria só saber que na caixinha estava dizendo que o avião era alemão. Para mim era muito pouco saber isso. Queria saber mais sobre o modelo. Queria saber mais do modelo. Aí depois comecei a querer saber da história, por que ele estava lá, o que estava acontecendo. E cada vez as coisas vão acontecendo, né? Sim. E
Comecei a aprender inglês por causa dos livros, né? Nos anos 70 todo livro era americano, né? Tinha vários livros ingleses também, né? Aliás, eu gosto de dizer isso daí, nada disso teria acontecido se eu não soubesse falar inglês. Porque às vezes eu brinco com o pessoal, eu falo assim, eu não tropecei num baú na rua e tinha tudo isso dentro. Não, com certeza. É porque eu sabia falar inglês, eu fui conversar com os americanos. Sim. Né? E aí eles foram te dando o caminho das pedras. Eles tinham tudo guardado. Mas aproveitando o seu gancho, o Viagem na História também jamais aconteceria se eu não soubesse falar inglês. E eu aprendi como você aprendeu. Com os livros. Na infância, livro, dicionário, texto, letra de música. E aí, arriscando quando vinha um americano. Mas se você não souber a língua, não adianta você se aventurar. Não sai do Brasil. A história no Brasil é limitada, vamos dizer isso. E os americanos registraram tudo, cara. Sim. Eles registraram tudo. Eles até fizeram os perfis das pessoas que estavam aqui. Quem que era germanófilo, quem que era amigo dos americanos, quem que era isso, quem que eles... Tudo que você quer saber hoje, você procura lá. Lá tem tudo. Lá tem tudo. Lá tem tudo. Sim. E também a gente acabou indo para a Europa também, para ver coisa italiana, coisa francesa. Mas assim, o cerne da coisa é Estados Unidos. E aí você... Quando você recebeu o convite da prefeitura, você já tinha esse acervo que você levou a vida inteira colecionando. A história é engraçada pelo seguinte, nunca foi para fazer aqui, porque a gente era da Fundação Rampa. Sim. Que um dia ia fazer o Museu da Segunda Guerra lá na Rampa. Porque a Fundação Rampa era detentora da Rampa. Sim. Depois passou, era da Força Aérea, passou para a Marinha, passou para o Estado. E várias administrações falaram, não, vocês vão montar lá o museu na Rampa. Sim. Aí eu comecei a comprar esse material nos Estados Unidos. Quase tudo que tem aqui veio dos Estados Unidos. Sim. Também tem coisa que veio do fundo do mar aqui, né? Mas também tem coisa que veio quase tudo de material assim, cartas, fotos, álbuns, veio tudo dos Estados Unidos. Foi garimpando. Foi garimpando. E era para fazer o museu da Rampa. Sim. Só que a Rampa nunca saía. Sim. E até hoje não saiu. E o acervo aqui tem quantos itens? Olha, eu nunca olhei muito pelo seguinte, se você for olhar todas essas ilhas, né, que a gente chama de ilha, onde estão esses expositores, Sim. tem muitas fotos, né? Sim. Então, assim, eu nunca contei muito, né, quantas dessas fotos foram usadas, quantos mapas, quantos... Mas, assim, se você for contar do material que tem nas mesas, aqui tem maquetes, tem dioramas, tem uniformes, tem medalhas, tem cartas, tem fotos, tem documentos, capacetes... Armas. Tem até um helicóptero. A arma é mais moderna, né? Porque acho que tem uma lei que não pode ter, né? Arma em museu, assim, aberta ao público. Parece que tem uma lei que não podia. Então a gente arma aqui não tem. Sim. Mas assim, se eu for chutar um número, né? Sei lá, vamos dizer assim que tem menos de 1.000, vai. Tem menos de 1.000. Agora eu nunca contei, realmente eu nunca contei. Mas cada peça tem um valor tremendo, né? O valor histórico da peça... É uma coisa assim que não dá nem para você dizer quanto que é. Tem uma carta de um aviador americano passando por Natal na guerra que ele ia pro front na Europa. Sim. Né? Ele era de uma tripulação provavelmente de B-24, que passou aqui por Natal e foi para Europa. E ele conta que foi o primeiro Natal que ele passou fora de casa. Puxa vida. Quanto é que vale isso? Não tem preço. Tem uma carta aqui de um pracinha lá da Itália, que a gente tem certeza, ele voltou pro Brasil, voltou vivo. Mas a gente tem certeza que quando ele chegou no Brasil, a namorada matou. Porque ele escreve a carta pra noivinha, ele fala, minha querida noivinha, blá 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 blá, ainda bem que você me falou pra tomar cuidado com as italianas. Ela matou. Não é à toa que o Fred fala com orgulho desse trabalho que eles desenvolveram aqui. O Centro Cultural, ele tem sim um tremendo valor histórico. Embora muitos moradores de Parnamirim, de Natal e muitos brasileiros simplesmente desconhecem a importância dessas instalações. Daí a importância da gente bater esse papo com o Fred Nicolau. Qual a importância de Parnamirim na Segunda Guerra Mundial? Então, Parnamirim era um dos 5 pontos estratégicos da Segunda Guerra que ajudaram os aliados a vencer a guerra. Por quê? Porque dos Estados Unidos, de avião, você não conseguia chegar em nenhum lugar. Não. Então, eles tinham que atravessar o oceano por Natal, que era o lugar onde os aviões daquela época com pouca autonomia conseguiriam atravessar o mar. Então, aqui por Natal, segundo falou o comandante americano após guerra, numa carta para os soldados, aqui por Natal passaram durante a guerra quase 19.000 grandes aviões. Quais os grandes aviões que passavam por aqui? B-17, B-24, passou B-29,
né? Que muita gente fala, B-29 foi só no Pacífico. Passou por aqui um monte de B-29. A-20, A-26, aqueles aviões que só os ingleses usavam, né? Aqueles aviões da Martin, né? Que só o Baltimore e o outro que só os ingleses usavam. Tudo que era bimotor e quadrimotor americano. Que tinha autonomia para atravessar de Natal para a África passava por aqui. Era o único caminho. Era o único caminho. Existia uma rota pelo norte, que era do Canadá, passava pela Islândia. Só que o clima lá é tão ruim que essa rota funcionava algumas semanas por ano. Sim. E o resto era tudo por aqui. Inclusive a gente tem uma foto aqui de um avião desses da Martin que os ingleses usavam. Ele tem uma estrutura por fora, uma barriga por fora. Parece que era de papel ou de alguma coisa parecida com isso. E dentro iam tanques de combustível para ele poder atravessar. Sim. Então, porque eles precisavam atravessar o oceano, eles mandaram 19 mil aviões. Esses aviões que passavam por aqui, eles iam para combate no norte da África. Sim. Depois que venceram o norte da África, eles iam para combate na Europa. Eles iam para combate no Oriente Médio. Iam para combate na Índia e na China. Sim. Então você imagina quanto de avião que não passou por aqui. E aí vem o mito que você, né, já me disse, eles não iam bombardear e voltavam para cá, eles iam rumo ao fronte de batalha. Era passagem. Sim. Aqui tinha duas atividades bem distintas. A Força Aérea do Exército Americano, ela tinha aqui o ATC, Comando de Transporte Aéreo. Sim. Esses aviões que eram de transporte, eles levavam mercadorias e gente de lá e para cá, o dia inteiro. Avião indo para a África, avião indo para os Estados Unidos. O dia inteiro tinha voo. E todos os esquadrões que se formavam nos Estados Unidos, seja de B-24, B-17, C-47, dos Troop Carriers, né? Sim. Que era o pessoal que soltou o paraquedista no dia D na Normandia, passou um monte por aqui. Sim. Inclusive acharam nos Estados Unidos agora um avião, um C-47 que eles restauraram e foram puxar toda a história dele, passou por aqui. Legal. Tá voando lá. Por isso o trampolim da vitória. O trampolim da vitória. E os americanos chamavam até a encruzilhada aérea. Sim. Eles chamavam a encruzilhada, né? Esse termo trampolim era também que um jornalista de Recife que colocou. Né? Os brasileiros também chamavam de corredor aéreo, né? Sim. Corredor aéreo, encruzilhada das rotas. E o Brasil adotou o nome trampolim, né? Que é o nome que dá aqui, né? Sim. Centro Cultural Trampolim. Trampolim da Vitória. Então, eles precisavam passar esses aviões, né? Então, por aqui passou muita gente, né? Passou assim milhares de pessoas. A base tinha alojamentos fixos e barracas para na faixa de quase 6 mil pessoas. Então a gente pode dizer que mais ou menos sempre teve na faixa de mais de 5 mil pessoas por aqui. Tinha dia que tinha mais, tinha dia que tinha menos, né? Dependendo do fluxo. Aqui tinha uma fábrica da Coca-Cola. Dentro do PX, o PX, o Post Exchange, tinha uma unidade envasadora de Coca-Cola, porque a Coca-Cola, ela diz que todo lugar que tivesse um soldado americano, ela estaria. Então tinha no Pacífico, tinha na Europa, tinha em todo lugar e tinha em Natal. Primeiro lugar na América Latina. América Latina. O primeiro lugar que teve uma unidade invasadora de Coca-Cola foi aqui dentro dessa base. Né? Muito legal. Aqui foi o primeiro em um monte de coisa, né? Sim. Inclusive o pessoal daqui de Natal contava que eles iam no PX e no PX Post Exchange, é a primeira vez que eles comeram hambúrguer, milkshake, banana split, Coca-Cola, tudo coisas que eles nunca tinham visto. Né? E foi aqui na base. A influência americana foi grande. Foi grande. Ô Fred, só uma coisa. Você está muito mal vestido. Eu vou te dar um presente. Todo mundo fala isso. Não, mas agora você vai ficar bem vestido. Aqui, muito obrigado. Do Viagem na... É tamanho extra gordo? Esta é extra gordo. Essa é extra gordo, essa vai servir. Vai. Aí, domingo, então tá aí o presente de aniversário. O presente chegou. Muito obrigado, viu? Ah, legal, bonito e assim. Espero que os amigos do Viagem na História venham a Natal. Falei, agora tá melhor, né? Ver as belezas daqui de Natal, que a gente tem mostrado aí no programa, mas também venham conhecer o Centro Cultural Trampolim da Vitória, porque aqui a história está preservada. Eu costumo dizer que o Brasil é um país sem memória, porque a nossa história não tem valor, mas aqui a história tem valor, no Viagem na História e no Centro Cultural Trampolim da Vitória. Parabéns, legal, Fred. Muito obrigado. É um prazer por nos receber aqui. Venham. Obrigado.
Outro natalense que também luta para preservar a história da cidade, do estado e do Brasil na Segunda Guerra Mundial é o Leonardo Dantas, que eu tive a oportunidade de falar um pouquinho com ele também sobre o seu livro e sobre o trabalho que desenvolvem em Natal. Agora, com o Fred devidamente uniformizado, Bem arrumadinho. nós vamos falar com o Leonardo Dantas. O Leonardo é um jornalista, também engenheiro, e escreveu um belíssimo livro e foi presidente da Fundação Rampa e atua preservando a história de Parnamirim também, é isso? E de Natal. Correto. Ô Léo, fala um pouquinho sobre o seu livro e o seu trabalho quanto à história de Natal e de Parnamirim na Segunda Guerra. Então, como jornalista, eu sempre escrevi muito sobre o tema, né? Busquei histórias da base, histórias da Marinha, história do Exército, voltado para a Segunda Guerra e aviação. Quando eu fui cursar engenharia, eu tentei unir esse gosto meu pela leitura e pela escrita e Segunda Guerra num tema. Qual foi o tema que eu encontrei? A engenharia americana na Segunda Guerra Mundial e Natal. Por quê? A construção da base, que era uma das maiores bases aéreas do mundo americana. Sim. Então, daí surgiu esse ponto de partida e saiu o livro que foi o meu TCC do curso de engenharia. E essa influência é muito forte ainda hoje aqui em Natal? Na parte da engenharia? Sim. Sim, porque os métodos construtivos eram aqueles que eles encontravam no local. Tá. Eles não trouxeram nada de extraordinário, americano, não. Agora, uma adaptação. Janelas amplas, ventiladas, a construção em série, de um método em série, se fazia primeiro a fundação, depois a alvenaria, depois as coberturas, isso eles seguiam. Sim. Era um método construtivo que não se tinha no Brasil, digamos assim. Entendi. Né? Uma linha de produção. Sim. Né? Então a presença americana trouxe bons frutos aqui para Natal. Trouxe bons frutos e eu vou até dizer o que eu já disse, a questão de tecnologia, maquinário. Okay. Maquinário de estrada, maquinário de pavimentação, trouxeram tudo novinho, coisas que a gente vê hoje na rua, é a tecnologia que eles já usavam na década de 40 aqui. E só aqui, né? No Brasil não conhecia isso. Só aqui. Para você ter uma ideia, claro que hoje tem as questões das licenças, né? As famosas licenças ambientais. Sim. E em poucos mais de 8 semanas, eles conseguiram fazer a pista Natal-Parnamirim, que dá 20 quilômetros. Você fazer uma base, uma subbase, uma terraplanagem, uma pavimentação, é um recorde. Sim, principalmente no Brasil. No Brasil. E o seu trabalho aqui com o Fred, como que é? A gente faz uma parceria muito forte, digamos assim. Fred foi o que sobrou da nossa Fundação Rampa como entidade. Ele veio para Parnamirim botar o trabalho para funcionar aqui, o CCTV, que é o Centro Cultural Trampolim da Vitória, que você conheceu. E a gente troca muita informação, né? Eu tenho até um blog, né, que é o P47, História da Aviação, que está dentro do portal Grande Ponto. E quando alguma novidade que eu tento passar para Fred, que ele diz, eu já sei, eu já sabia, né? Mas a gente aprofunda esse conhecimento. Sim. E assim vai desenvolvendo, né? Vocês falaram sobre B-29, a gente aprofundou muito B-29, descobrimos relatório de acidente do B-29 aqui em Natal, daquelas que foram lá para a Índia, né? Para o teatro da Índia. Sim. E assim vai, é uma parceria, né? A gente tenta aprofundar esse conhecimento, porque Natal, muitas vezes se fala sobre esse assunto, só que poucas vezes se aprofundou. A gente conversando, tivemos pessoas vivas que estavam para contar a história e foram atrás depois que elas morreram. Depois que morreram, aí não tem mais história. Não tem mais história. Infelizmente no Brasil é assim, mas vocês estão na trincheira aqui defendendo a história, né? Para o inscrito aqui do canal, que está pensando em vir a Natal, depois de ver esses pontos e essas histórias todas que a gente mostrou, o que você recomenda? CCTV, onde nós estamos aqui, né? Aqui vai conhecer boa parte da história da aviação relacionada ao Rio Grande do Norte e até, digamos, ao mundo. Vamos ter a Rampa, né? O Sebrae aqui ele fez um trabalho de catalogação de pontos turísticos, né, que relacionados à guerra. Tem o bairro da Ribeira, para quem quer conhecer a história boêmia da Segunda Guerra em Natal. Tem o prédio do Consulado Bar, que lá você, em determinado horário do dia, acho que horário de almoço, você consegue entrar, é onde tem a suástica lá nazista, que era a casa do cônsul italiano. Né? Você vai ter as bases militares, quem tiver acesso aí, quase todas, a base de Natal, a base aérea, o 16RI, a base naval, tem muita história ligada à Segunda Guerra em Natal. Sem dúvida, a Rampa é tão marcante nessa história do Brasil na Segunda Guerra quanto o próprio Parnamirim Field, onde hoje é a base aérea de Natal. Por tudo isso, Natal, Parnamirim, a Rampa, o Parnamirim Field, que hoje é a base aérea de Natal, tem uma importância histórica tremenda. O alcance da movimentação de aviões durante os anos da Segunda Guerra aqui no Brasil
foi imensurável, porque esses aviões, mais de 19 mil durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, passaram por Natal a caminho da frente de batalha ou vindo da frente de batalha. Natal era o portão da guerra, era o portão da Europa. Das duas pistas do Parnamirim Field, aviões partiam levando combustível, munição, explosivos, alimento, soldados para o campo de batalha. E de lá, muitos deles voltaram trazendo feridos, médicos, soldados já com a tarefa cumprida, correspondência, de volta para os Estados Unidos. Então tudo passava por aqui. E essa importância que o trabalho dessas pessoas procura valorizar. Mas existem outras histórias em Parnamirim e em Natal, e uma delas é muito importante. Como vocês veem nessa linha do tempo, a história da Força Aérea Brasileira em Natal começa em 1942. E essa história é gloriosa. Até os dias atuais, a base é uma das bases mais importantes do Brasil, se não for a mais importante, tanto estrategicamente quanto também pela quantidade de equipamentos, de homens servindo, de aviões que estão baseados aqui. É uma base importantíssima para a defesa nacional, mas é uma posição também estratégica no mundo. É um dos 5 pontos estratégicos mais importantes até os dias de hoje. E não foi à toa que antes de 1942, ou seja, a história conhecida começa aqui e segue até os dias atuais. Mas aqui, no final de 1941, aconteceu um fato importante. Parnamirim foi simplesmente invadida por americanos. Eu não te disse que Natal tinha muita história, mas tem mais história. Vamos fazer ainda mais 2 vídeos sobre o que ocorreu em Natal e você vai se surpreender. Se gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Aproveite e participe da promoção da camisa do V-Day, os 80 anos do Dia da Vitória, que pode te levar à Europa. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Te espero então no próximo vídeo, continuando o nosso tour por Natal, Parnamirim e toda essa história impressionante. Até mais!